Este é o Conexão. Ser, estar, pertencer a uma cidade. A tecnologia tem papel importante na melhor relação do homem com os espaços públicos. Mas será que ela vem sendo bem aproveitada ao longo do tempo? E pequenas ações ou inovações também podem fazer a diferença no nosso dia a dia? Vamos conversar sobre o assunto agora com Mauro Cagliari, mestre em urbanismo e autor do livro Espaço Público e Urbanidade em São Paulo. Tudo bem, Mauro? Tudo bom, Gabriela? Tudo bem, obrigada por participar conosco do Conexão. E para começar a conversa, eu gostaria que você definisse para a gente o que é o espaço público. Bom, o espaço público, normalmente, quando a gente pensa nele, é um espaço de uso comum. É um espaço que pertence a todos, né? Isso pode incluir, normalmente, desde da prefeitura até um hospital, até as escolas, mas normalmente a gente se refere aos espaços públicos livres, né? As ruas, as praças, lugares de encontro. E qual é o papel dos espaços públicos nos centros urbanos? Bom, o espaço público ele tem a ver com a identidade da cidade ocidental. Se você for pensar na Ágora grega, né, desde lá até aqui, o espaço público é onde a cidade se define, né? Mas ele também tem a ver com a identidade nossa. É no espaço público que a gente cresce. Desde que a gente é pequeno, a primeira vez que a gente sai na rua, que é um momento emocionante, né? A gente se relaciona com alguém, é o espaço do encontro, né? E do encontro com as pessoas diferentes da gente. Então, por isso que ele é tão importante, porque ele é um momento, o espaço público é um lugar que define, né, a nossa própria identidade. É o momento em que você é obrigado e que você tem o prazer de conviver com pessoas diferentes de você. E diante desse contexto, até mesmo histórico, como que a gente pode entender em que medida os centros urbanos e os espaços públicos estão se adaptando às necessidades de quem mora neles? Olha, eu não acho que a gente tem ótimas notícias. Eu acho que a gente tem vivido momentos, nas cidades brasileiras principalmente, muito erráticos. Houve um período na história brasileira em que a gente praticamente abandonou os espaços públicos. Foi a hora que a gente se voltou para dentro, né? A cidade foi sendo tomada por carros, houve um aumento grande de insegurança, da segurança, da falta de segurança na cidade. E eu acho que o resultado é uma cidade que voltou as costas para o espaço público. A gente vê isso nos grandes condomínios que se fecham para a cidade, no aumento dos shopping centers, né, em detrimento das lojas de rua, e até no lazer. Muitas vezes as pessoas preferem ir a clubes do que frequentar uma área pública ou trabalham até em condomínios fechados. Eu acho que a gente tem hoje uma deficiência, né, um déficit no uso do espaço público. Felizmente, parece que isso está se revertendo. Eu acho que nós temos elementos nos últimos 10 anos, mais ou menos, 10, 15 anos, para dizer que a cidade, as pessoas principalmente, estão querendo retomar o espaço. Há muitas iniciativas, a gente vê nas grandes cidades, desde as manifestações que sempre acontecem na rua, né, até ocupações com shows, até com ocupações como a própria vontade de andar e de fruir a cidade, os movimentos de ciclistas. Tem vários elementos que mostram que a gente está num momento de inflexão. Eu espero que a gente esteja vivendo um momento em que o espaço público volte a ter essa importância, a importância de você poder conviver com as pessoas que são diferentes de você. Até aproveitando que você fala, Mauro, nessa perspectiva de percorrer a cidade, seja por meio de um evento cultural, lazer, atividade física, como que a gente pode entender ou qual que é a sua análise em relação à mobilidade urbana, né, em relação também aos centros urbanos? Podemos avançar mais? Podemos avançar muito mais. A mobilidade na metrópole ela é um desafio para qualquer cidade. Agora, o que tem se falado muito hoje é em privilegiar tanto o transporte coletivo como os tais os meios ativos de mobilidade, né, que são andar a pé e andar de bicicleta. Andar a pé talvez seja a experiência mais trivial e a mais importante da cidade. E a gente pode fazer muito mais por isso. Eu acho que hoje, uma cidade como São Paulo, por exemplo, 30 e tantos % das pessoas, ou seja, um terço dos deslocamentos, acontecem a pé. Normalmente, quando a gente pensa em transporte, a gente sempre associa isso a grandes linhas e a carros e movimentos, né, ativos, muito maciços, mas, na verdade, eu acho que tem um espaço muito grande para melhorar a experiência de quem está a pé na cidade. Estamos falando de calçadas, estamos falando de coisas até em oposição à alta tecnologia, coisas de baixa tecnologia, né?
Não é possível que, em pleno século XXI, as nossas calçadas sejam esburacadas ou que um carro não pare para o pedestre atravessar na faixa. Coisas desse tipo. Eu acho que tem muito para ser feito. Eu também destaco, acho que a integração do transporte coletivo, eu acho que tem muito para se fazer nessa frente. Como que um modal, como o pessoal fala, se integra com o outro. Quer dizer, como é que a pessoa sai de uma linha de metrô e entra num ônibus, né? E como é que é feita essa transposição de maneira fácil, né? Exatamente. Mauro, eu vou pedir licença e convidar você também, a quem está em casa, vou retirar sua imagem da tela para juntos acompanharmos o quadro Inovação, que apresenta hoje para você um projeto que visa facilitar a circulação das pessoas pelos espaços urbanos. O patinete elétrico, leve, prático e não poluente. A ideia foi desenvolvida por um grupo de amigos na incubadora do Senai Cimatec, em Salvador, na Bahia. E deu tão certo que o produto está pronto para comercialização. Dá uma olhada. Hoje, o espaço nas cidades, 50% do espaço das cidades é destinado ao carro. Então, eu não lembro qual foi o momento que alguém chegou e me perguntou se eu concordo em que metade do espaço que eu tenho que coexistir é dos carros. E a ideia foi criar um veículo que ficasse entre as bicicletas elétricas e uma moto de pequeno porte, né? Então, o primeiro modo é um modo que a gente chama o modo ciclovia, ou seja, você tem um sistema em que você dá uma patinada e aí o motor entende que você deu uma patinada e ele assiste você nessa patinada, te leva até uma velocidade de 20 km por hora, que é a velocidade limite por lei para você poder andar numa ciclovia com uma bicicleta elétrica. E aí ela tem um outro modo que quando você sai da ciclovia, ela te permite velocidades maiores, até 50 km por hora, ou então um pouco mais de potência numa ladeira. Outras cidades no mundo já vêm adotando as bicicletas desde a década de 70, 60 e aqui no Brasil a gente começou um movimento muito importante aí nos últimos 10 anos. Você vê as grandes cidades, até pequenas cidades de interior, começaram a ver que isso é uma solução muito importante. Então a gente aproveitou esse movimento para criar um produto que ele pudesse servir tanto para a ciclovia como para as ruas. Então nós resolvemos nos inscrever para a incubadora do Senai Cimatec. A partir daí a gente conseguiu desenvolver o produto dentro do Senai e agora a gente viramos a chave de deixar de ser uma empresa de pesquisa e desenvolvimento para ser uma empresa de produto. Acho que a grande inovação do produto é que ele junta o que tem de legal de uma moto, que é a questão de você andar livre e tal, ele junta o custo baixo de você ter uma bicicleta, então ele junta a facilidade de andar numa bicicleta, que não é a mesma de andar numa moto, e ele junta a diversão de um patinete. Então ele junta o que tem de mais legal desses três produtos. Mauro, estamos caminhando para o final do programa, mas eu ainda quero a sua opinião. Qual a importância de inovações como essa que a gente acabou de ver? Olha, eu acho que as inovações, elas respondem a questões objetivas, né? Especificamente, essa está lidando com uma questão objetiva, que é como é que você tem dois caminhos, né? O caminho pedalar e o caminho preciso acelerar um pouquinho. Eu acho que qualquer pessoa que tem essa mente criativa, com um pouco de financiamento, ela precisa andar pela cidade para poder ter a noção de quais são os problemas. Porque daí as soluções vão aparecer quase que automaticamente. Eu acho que como essa, há dezenas de ideias boas, né? Cada uma vai suprir uma lacuna e eu insisto, acho que tem muitas coisas que podem ser feitas com baixa tecnologia, né? Com criatividade para melhorar muito a vida de quem está andando pela cidade. Sem dúvidas. Mauro, muito obrigada e até uma próxima. Obrigado a você. Bem, daqui a pouco você vai ver que a política Testar e Tratar HIV da Organização Mundial da Saúde está em vigor no Brasil desde 2013, mas o acesso ao serviço ainda não é unânime. Conheça o trabalho de uma ONG que quer ampliar o número de testes junto à população do Rio, quando a gente voltar com o Conexão. Até já!